Chegou a hora H para a seleção brasileira. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na convocação final do Carlo Ancelotti para 2025 e tentar entender o que essa lista diz sobre o nosso caminho até a Copa do Mundo. Olha, não faz muito tempo a gente viu o melhor lado desse time, né? Uma goleada daquela, 5-0 na Coreia do Sul. Ali todo mundo pensou, pronto, o Brasil achou o caminho. Só que aí veio o outro lado da moeda. Uma derrota surpreendente, 3-2 para o Japão, que ligou um baita sinal de alerta. E a pergunta que fica é, afinal, qual é a verdadeira seleção brasileira? A que goleia ou a que leva a virada? Então, é justamente essa montanha-russa, esse sobe e desce, que faz a convocação de hoje, dia 3 de novembro, ser tão importante. O Ancelotti precisa olhar para essa lista e escolher os caras que vão finalmente trazer a consistência que está faltando para o time. Ok, então para a gente decifrar as escolhas dele, primeiro a gente precisa entender a cabeça do arquiteto desse projeto, o próprio Carlo Ancelotti. Olha o que o Kaká falou dele. É isso que torna o Ancelotti tão especial. Não é só a tática, a prancheta. É essa habilidade quase de psicólogo de lidar com o vestiário que é uma constelação, né? E tirar o melhor de cada um. E essa jornada tática dele é fascinante. Ele começou lá no Parma, super rígido no 4-4-2, não abria mão. Aí, em Turim, com o Zidane no time, ele aprendeu a lição Zidane, como dizem. Ele percebeu que o sistema tem que se adaptar ao talento, e não o contrário. E de lá para cá, ele virou um mestre da flexibilidade. E é essa mentalidade que ele quer trazer para a seleção. E essa lógica metódica se reflete no plano de preparação da CBF para a Copa. A ideia é bem clara. Vamos testar o time contra escolas de futebol completamente diferentes. Primeiro, a Ásia. Depois, a gente encara o futebol africano. E por último, o teste de fogo contra os europeus. Beleza, filosofia entendida. Mas vamos por que interessa de verdade. Como isso se traduz dentro de campo? Quais são as brigas mais quentes por uma vaga nesse avião que vai para a Copa do Mundo? E vamos combinar, uma das brigas mais pesadas, mais simbólicas, é pela camisa 9. A camisa do centroavante do Brasil. Os nomes estão aí, cada um com um estilo. Só que o grande problema é o seguinte, nenhum deles está naquela fase matadora, sabe, de empilhar gols e falar a vaga é minha. Então, a camisa 9 está literalmente em aberto. Então, o dilema do Ancelotti é esse. De um lado, a movimentação tática, o trabalho para o time, de caras como o Matheus Cunha e o João Pedro. Do outro, o Richarlison, que é um cara da confiança do treinador. E aí, tática ou confiança? Agora vamos lá para trás, para a defesa. Aqui, a palavra-chave é uma só. Confiança. O Ancelotti precisa de zagueiros que sejam sólidos, claro, mas que principalmente saibam lidar com a pressão e se recuperar rápido de um erro. A gente deve ter a volta de dois pilares, o Marquinhos e o Éder Militão. Mas, ao mesmo tempo, a situação do Fabrício Bruno, por exemplo, ficou complicada depois daquele erro contra o Japão. Essa convocação vai ser um termômetro da paciência do Ancelotti. Ele vai dar uma segunda chance ou vai preferir buscar gente nova para a zaga? Nas laterais, a situação é a mesma. Muita incerteza. Na direita, o Wanderson está voltando de lesão, enquanto o Paulo Henrique está crescendo. Na esquerda, com o Douglas Santos machucado, a porta está escancarada. É a chance de ouro para alguém chegar e tomar conta da posição. E no gol, bom, o titular a gente sabe quem é, né? Alisson. Ponto. Mas e o reserva imediato? O número 2? Aí é um mistério completo. Ninguém sabe. A briga pela camisa 12 está totalmente em aberto. Mas olha só, a seleção não é feita só com quem joga na Europa. Os rumores estão cada vez mais fortes de que podem pintar surpresas, e surpresas vindo direto aqui do nosso Brasileirão. E o Ancelotti já deu o recado. Pensa bem, ele já testou 45 jogadores diferentes. 45! Isso é um sinal claríssimo de que ninguém, absolutamente ninguém, tem cadeira cativa nesse time. E não é à toa que ele foi visto lá em São Januário assistindo Vasco e São Paulo. A presença dele nos estádios aqui no Brasil é um recado direto para os jogadores. Ei, eu tô vendo. Quem estiver jogando bem de verdade vai ter uma chance. E os nomes que estão pipocando por aí são bem interessantes. A gente fala desde o Ryan, aquele garoto de 19 anos do Vasco, até um Felipe Coutinho, tentando reencontrar aquele futebol que encantou o mundo. E tem gente do Bahia também, como o Jean Lucas e o Luciano Juba, que estão jogando muito. E tudo isso, no fim das contas, nos leva ao ponto principal da convocação de hoje. Essa lista não é só para cumprir tabela em 2 amistosos, não mesmo. Ela é uma declaração de intenções. É o primeiro esboço, o primeiro retrato da cara do time que o Ancelotti sonha em levar para a Copa do Mundo.
A partir de agora, cada nome na lista importa. E a gente vai ter a resposta para algumas perguntas cruciais. Quem já pode se considerar na Copa? Quem ainda está em período de teste? E a mais importante, qual é o perfil de jogador que o Ancelotti acredita que pode, finalmente, trazer o Hexa de volta para casa? O projeto final do arquiteto está prestes a ser revelado. E a pergunta que não quer calar, e que o mundo inteiro vai fazer é: com essa base, com esses jogadores, o Brasil tem time para conquistar a sexta estrela em 2026?